Boa tarde a todos. Queremos, em primeiro lugar, agradecer à instituição que nos acolhe, à equipa técnica especial. Também queremos agradecer à comissão organizadora desse evento, uma vez que estamos no mês da consciência negra e que o Muvuca achou por bem não passar em branco essa data ou esse mês, e então hoje, dia 27 de novembro, estamos aqui para organizarmos uma roda de conversa em torno daquilo que caracteriza não só a África, mas o próprio Brasil em si, e trouxemos para este dia um tema muito simples, que é da ancestralidade, não é? As novas gerações. Vamos falar um pouquinho sobre provérbios e contos, ou então canções também, daquilo que, em suas ênfases, também naquilo que caracteriza a África, e um pouco para aqui também o próprio Brasil. Temos aqui um pequeno itinerário, que é muito simples, talvez não está lá muito visível. Nós temos aqui provérbios e canções no ensino e aprendizagem, origem das canções africanas e angolanas, considerações finais, e teremos referências. Apresentar a cultura oral identifica os povos de Angola através de provérbios e canções populares, enquanto símbolos da ancestralidade presentes no ensino e aprendizagem das novas gerações, nas línguas Quimbundo e Umbundo, caracterizadas pela espontaneidade, pelo uso de recursos não verbais. Aqui estamos a falar sobre a gesticulação. Obrigado. Estamos a falar sobre a entoação, expressões faciais, danças e variações de tom em torno de voz. Queremos aqui narrar que tanto os provérbios quanto as canções remontam a muitos anos. Estamos aqui a trazer Aristóteles a partir da Grécia, que os provérbios e canções fazem parte ou constituem a retórica consagrada ao evento ou a arte de descobrir materiais verdadeiros, aqueles materiais que estavam na alma da pessoa, no discurso da pessoa, não é? Incluindo provérbios, conforme estamos aqui a dizer, contos e canções. E, como dissemos, são provas de coisas não artificiais, são coisas consideradas reais. A partir do homem, estamos a trazer essa narrativa porque antes da escrita, a tradição oral era passada de geração em geração através de contos, provérbios e canções até as danças. Enquanto que Alvarez, 2008, informa que na Índia temos o Pancha Tatra, compilado de 250 a 300 depois de Cristo, com um grande referencial. Nesta obra procura-se transmitir a sabedoria dos antepassados através dos provérbios, cantos e canções que funcionam como uma espécie de modelo de comportamento. Aqui estamos a dizer que os provérbios, algumas canções, os contos, referem-se ou referiam-se e referem-se até hoje à experiência, à vida do dia a dia das pessoas no tempo. Os provérbios, conforme estamos aqui a narrar, acabam por ser consagrados
pelos povos que conservaram, não é, do silenciamento e os divulgaram. Nós hoje podemos afirmar, sem medo de errar, que já não é hábito falarmos de contos para os nossos familiares, para as novas gerações, de forma a perpetuar essa passagem de testemunho de geração em geração, uma vez que as tecnologias estão desenvolvidas e também para além do surgimento da imprensa. Então essas regras em alguns lugares, como o nosso caso aqui no Brasil e mesmo em Angola também, já não é hábito das pessoas adultas passarem os seus conhecimentos através desses. Mas ainda assim há aqueles que conservaram esse material, a própria imprensa e alguns livros conseguiram conservar alguma coisa que ainda que pela ancestralidade não se consegue passar, mas as novas gerações conseguem encontrar através das tecnologias que foram inventadas. Também queremos aqui trazer o Reis e Batista 2017, aponta que os provérbios possuem uma grande diversidade nas suas estruturas, sendo muitas vezes frases curtas e concisas, e têm servido como ferramenta para o estudo e ensino de línguas nas suas diversas componentes: morfologia, fonologia, sintaxe, semática e pragmática, entre outros. Queremos aqui apresentar em que mundo, ou em um mundo que, e sua tradução literal de alguns provérbios, pelo menos aqui 3. Ubuntu, conforme estamos aqui a dizer, é a língua da Angola, que é falada pela maioria dos povos deste país e carrega consigo a simbologia da ancestralidade e também da educação das novas gerações. Nós trouxemos aqui um provérbio muito simples: o cambaculilila, o cambaculendela. Isso significa que não é de boca para fora que as pessoas se constituem de amigos. Não é nas falácias. Aqui, segundo o provérbio, o cambaculendela, o cambaculilila, significa dizer que para sermos realmente amigos, precisamos que cada um procure o outro, cada um coma com o outro. E esse oculilila pode ter duas significações. Oculilila não significa só comer em conjunto, mas também significa chorarem juntos. Quer dizer, nos momentos bons, nos momentos maus, quem é amigo, apresente-se. O outro provérbio, Calivondela, Wandele Longuia, Kunda Tembo. Há aquelas pessoas que no seu dia a dia não gostam de serem avisadas porque já sabem tudo. E ao que se considera que tudo sabe, sempre passa vergonha. Mas aqui, a nossa língua, Ubuntu, está a dizer que Calivondela Wandele Longuia Kundatembo, significa dizer que aquele que diz ter sabido tudo, ele defecou-se. As pessoas querem lhe avisar, mas como já sabe tudo, então foi mesmo com as fezes até na sogra.
da wapumba kukateyo honji. A vida é feita de êxitos ou de fracasso. Mas aqui a nossa língua está a falar que se tiveres um fracasso, não desista ou não destrua a ideia principal. Porque hoje você fracassou, amanhã você poderá conseguir. Finalmente, dá o faco caçanho andalo, vassala povaiota. Se tens intenções em desistir, não destrói o bem comum, porque o bem comum pertence à maioria. Também trouxemos aqui alguns provérbios em quimbundo e na sua tradução literal em português. O mulundu udini kusuina. A ganância do herdeiro é superior ao dono. O herdeiro, estamos aqui a falar sobre heranças, o herdeiro é mais avarento, ganancioso e orgulhoso do que o dono, caso este tenha falecido. São experiências que as pessoas adquirem ao longo da vida, não é? Quando uma determinada pessoa trabalhou e conseguiu uma determinada herança, ao morrer e passar essa herança às pessoas, por vezes o dono era acolhedor, acolhia famílias, acolhia pessoas, mas o herdeiro, infelizmente, é o mais avarento. Temos aqui o outro provérbio em quimbundo, Kudimona kota kujimbulandengue. Esse dengue pode criar aqui uma fricçãozinha, mas na tradução literal, falar a verdade é sempre melhor do que a mentira. Ou seja, a verdade sempre foi a mais velha da mentira, naquilo que está aí escrito em quimbundo. Você pode mentir hoje, porque quem conhece a verdade não está, mas a qualquer momento vai aparecer alguém para poder desvendar essa mentira. Finalmente, o afukudinji a mudila caçamano. Estamos aqui a falar de pessoas queridas e que nós podíamos aqui trazer a figura do professor. Eu não sei se aqui nesta sala há quem ainda se lembra do seu professor da primeira classe, ou já se esqueceu dele. E o que esse professor fez em ti e que você nunca consegue se esquecer dele. O afukudinji mudila caçamano, uma pessoa querida morre em janeiro, mas é lembrado o tempo todo. Quer dizer que uma pessoa querida que nos marcou a vida é eternizada. Nós carregamos essa pessoa para toda a nossa vida. Para falarmos aqui então um pouquinho, estamos a falar de provérbios e canções, não vamos deixar em branco as canções, vamos aqui tocar um pouquinho naquilo que são as canções, também nas duas línguas, que é umbundo e quimbundo. Angola é um país que até hoje carrega consigo a questão do machismo e tanto na ancestralidade quanto hoje nós podemos ouvir algumas canções, algumas melodias que às vezes colocam o homem por cima da mulher em determinados casos e sobretudo nos aspectos que nós podemos aqui trazer, o aspecto sexual. Aos que quiserem aprender um pouquinho essa melodia, é muito simples.
conforme se escreve, conforme se lê. Quando eu for dizendo assim, Dakala love, vocês podem dizer, Ukaika kumyoku vanja, Ukaika kumyoku vanja, Dakala love, Ukaika kumyoku vanja, Dakala love, Ukaika kumyoku vanja. Significa dizer que esse love também pode criar aí uma determinada situação, mas esse love em português é contigo, estive contigo, não é? Se quisermos traduzir assim de forma literal, estive contigo, e a resposta é o Kain Kakumio Kuvanja. Significa dizer que a mulher não aborrece ser vista. Pode ser de manhã, pode ser de noite, pode ser de tarde. A mulher, aos olhos de um homem forte, aos olhos de um homem apetitoso, a mulher nunca aborrece. E a outra canção, também um mundo é Ete que tulisando mulato tandako, o cambo que tu catito, ete que tulisando mulato tandako, acueto, ete que tulisando mulato tandako, cambo que tu catito, ete que tulisando mulato tandako. Se estiverem atentos, cada canção tem a sua forma de dança. Então, as canções são articuladas com as suas respectivas danças. Essa última canção, hoje somos poucos, mas o dia que nos expandirmos seremos muitos. Aqui enfatiza-se sobretudo os inícios. Quando uma coisa começa, é pouca, é diminuta, é reduzida, mas com o passar do tempo, esse mesmo grupinho hoje que constitui ser pouco, né? Amanhã será um grande grupo. Aqui também trouxemos algumas canções em Kimbundu, conforme estamos aqui a falar dessas duas línguas, que é Ue mama ue, ue mama ue, ue mama ue, ue mama Kiselenguenha. Essa música é do nosso conceituado músico Barceló de Carvalho, mais conhecido por Bonga. Nessa canção ele está a passar a mensagem de que cuidado em ter olhos grossos, mas cada um de nós deve se contentar com aquilo que tem. Aquilo que não tem e que os outros têm é enemy dos outros. E trouxe aqui também uma canção, não é? Cantanda camuena came camundondola, cantanda camuena came camundondola, camuena camundondola, camuena. Quer dizer, aí se der um espaço depois desse encontro, nós vamos tentar ensaiar como é que se canta e como é que se dança então essas canções. Mas aqui estamos a nos referir à cópula. O órgão copulador masculino junta-se ao feminino e fazem uma festa. É apenas essa mensagem que se pretende aqui passar. Portanto, o estudo foi desenvolvido obedecendo uma análise de conteúdo e atesta que os provérbios e as canções conferem à educação uma grande importância. Expressa não só o número de provérbios a elas dedicado, mas também pelas apreciações positivas aí postas. Aqui também podemos afirmar que nenhum ser humano escapa do processo da aculturação e os provérbios e as canções também são afetados por esse processo, tornando o mundo menor na construção do texto. Fica claro que a canção e os provérbios de Angola aparecem em todos os momentos históricos, desde o nascimento até a morte, permeando a vida cotidiana dos povos. Ademais,
Esse facto é reiterado ao percebermos que o ser humano é cognitivamente preparado para interagir com provérbios e canções. Temos aqui as nossas curtas referências e estaremos ao dispor do grande grupo que aqui está presente para algumas inquietações, e trouxemos aqui os agradecimentos em língua quimbundo, Tossakindila Kiavulo, que significa dizer que estamos muito agradecidos, Tuapandula Chalwa, que também muito obrigado, e também a própria língua portuguesa em si a dizer que muito obrigado pela vossa audiência. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Alberto, pela sua fala. De lembrar que o Alberto o seu nome completo é Alberto Marcelino, ou melhor, Alberto Quitanda Marcelino, doutorando da FEUSP, e está há 2 anos aqui no Brasil, aproximadamente. Então, para a nossa roda, para darmos sequência à nossa roda, eu vou convidar para se juntarem aqui, e o Alberto pode se manter, só deixando, nesse caso, o espaço para o microfone. Vou convidar o Midana K, vou convidar também o Mohamed Dadu para se juntarem aqui a este espaço e fazerem as suas falas enquadradas nesta roda de conversa, e depois é que vamos então partir para indagações. Importa relembrar que a nossa roda de conversa é alusão ao Dia de Consciência Negra e é, sobretudo, para falar sobre as nossas experiências dentro da universidade, resistências, aquela que são as nossas experiências de adaptação, do cruzamento de culturas, de como nós fazemos leitura sobre os desenvolvimentos negros do grupo negro fora de África, né? Essa é a nossa leitura. Então vou pedir ao Mohamed para começar e sermos precisos e focados. Não se assustem se pelo andar da carruagem eu interromper para fazer algumas perguntas mais precisas. Certo. Tá. Mais uma vez, boa tarde a todos e todas. É uma honra estar aqui, tentar falar um pouco sobre a minha experiência dentro da universidade, né? E eu acho que falar sobre a experiência, falar sobre a nossa presença aqui dentro da universidade, como pessoas negras, na verdade, né? Não é apenas um ato simbólico. Se a gente parar para pensar, é um gesto de afirmação, é de resistência, é de construção coletiva. Eu gosto muito de usar essa palavra coletiva porque eu acho que as nossas experiências só se faz a partir do coletivismo. Então, eu vou tentar ler um pouquinho do que eu escrevi para esse encontro e no final aí a gente vai para o debate mesmo, certo? Como eu estava falando, estar aqui nesse momento, falar sobre presença e memória das pessoas negras na universidade, não é apenas um ato simbólico, é um gesto de afirmação, de resistência e de construção coletiva. Cada um de nós aqui, dentro dessa sala e fora dessa sala, somos atravessados por esse espaço que é a universidade.
e cada um de nós carrega uma trajetória que não começa dentro do recinto universitário, no caso, que é universidades brasileiras, né? Carregamos vozes, carregamos arquivos orais, carregamos histórias familiares e sonhos também interrompidos assim pelo caminho, e muitas vezes também chegamos aqui, deparamos com uma experiência, uma cultura que é totalmente diferente. E eu, por exemplo, vim do lugar onde a educação nem sempre foi garantido, mas sempre foi desejada. E quando cheguei aqui no Brasil, encontrei um país acolhedor. Isso eu sempre gosto de referir isso. É um país acolhedor. Um país que, apesar de suas contradições históricas e de sua desigualdade profunda, me ensinou muito do que hoje sei e continua me ensinando todos os dias. Aqui também aprendi sobre mim mesmo. Eu aprendi aqui a refletir sobre o meu próprio país. Algo provavelmente que eu vivia só, mas eu não refletia sobre, né? A Universidade Brasileira, em especial, né, a Universidade Pública, tem desempenhado um papel fundamental na formação dos quadros africanos. Isso é preciso lembrar. Nessas últimas décadas, a maioria das pessoas que vieram de países como Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, estou falando de países de língua portuguesa, países lusófonos, a maioria dos jovens que estão se formando hoje estão se formando nas universidades públicas brasileiras, e isso é interessante. E outra questão que nos mantém aqui, provavelmente que várias pessoas podiam não estar aqui, continuar estudando, são as políticas públicas. Isso é uma das coisas que a gente precisa sempre relembrar o tempo todo, porque essas políticas de permanência nos ajudam muito, porque senão vários de nós aí vão deixar a universidade e vão ficar fora desse espaço de estudo. Talvez a gente não criaria e nem teria como se manter aqui. Então, é bom sempre lembrar isso. E as nossas experiências como os meninos africanos não é tão diferente da experiência de pessoas negras do Brasil. Praticamente, a maioria de nós que estão aqui são as primeiras pessoas a pisarem num espaço universitário. Tipo, ter um curso superior, ser um exemplo praticamente inspirador dentro do grupo familiar, né? A maioria, no meu caso, eu sou o primeiro, saiu para estudar. Então, eu cheguei, falando da minha experiência própria, indo no tema, né? Cheguei aqui no Brasil em 2018. Fui para Sergipe. Fiz a minha faculdade na Universidade Federal de Sergipe. E durante o processo, durante esse meu tempo no Sergipe, eu vi que o mundo era outra coisa. Eu que era só um menino que ninguém me via, ninguém me identificava pela minha cor. Aí eu comecei a entender que, além de ser um menino, era um menino africano e preto. Então, essas coisas, essas marcas de divisão, de segregação, a gente passa isso diariamente na universidade. Por isso que precisamos cada vez mais melhorar o nosso esforço. Porque a própria universidade toda vez tenta nos mostrar de que o que a gente sabe, os nossos conhecimentos, não são conhecimentos. A gente precisa lutar o tempo todo, resistir o tempo todo, mostrando que os nossos saberes também são saberes, como qualquer outro saber que estão sendo construídos dentro da universidade. E sendo uma pessoa de um país de língua portuguesa e chegando no Brasil, que é um país também de língua portuguesa, aí a gente tem outro português, que é o português do Brasil, passamos por dificuldades, né? Vários tipos de dificuldade, própria da língua mesmo em si, que é uma das dificuldades que a gente passa. E além dessa dificuldade de língua, no caso, sempre a própria universidade nos faz pensar
que o que a gente fala, a nossa língua portuguesa, que é outra variação linguística, em termos de variação linguística, que é outro dialeto não, mas essa diferença de variações, né, que é diferente do português brasileiro, sempre somos obrigados a tentar enquadrar num português que não é nosso. Somos obrigados, a gente é obrigado a mudar a nossa forma de falar, é obrigado a nossa forma de escrever. Tem que ser mudar, porque você não está falando português, você está falando outra coisa que não é daqui. Isso, eu estou falando das experiências dentro da universidade. Estou falando da experiência dentro de um curso de língua portuguesa, onde as pessoas podiam entender mais sobre variação linguística, mas ignoram tudo isso porque é um africano, é um preto. Eu sempre lembro isso e sempre vou pisar nessa palavra preto e africano, porque a gente vê como as nossas oportunidades são diferentes de uma pessoa que vem de outro país africano, mas que é branco, estou falando mesmo isso, o falar dessa pessoa, mesmo sendo variedade diferente, mesmo que a pessoa não fala bem, entre aspas, né, falar bem, entre aspas, essa pessoa é vista como uma coisa bonita, tipo, o sotaque é bonito, porque é um branco falando a língua portuguesa. Mas nós que somos pretos falando uma língua portuguesa, que é a nossa língua também, é vista como coisa feia, porque é um sotaque de um preto, mano. Então, essas são experiências dentro da universidade. Se a gente falar da experiência fora do recinto escolar, falando de uma experiência no total, juntando o próprio todo o Brasil, é outra coisa, diariamente, que a gente passa diariamente. Você está dentro do ônibus, os olhares, são coisas que sempre indicam que você não é daqui, que sempre lembra você que você não é daqui, de forma que você é servida. Eu estou falando disso pensando nas restaurantes universitárias, quando você chega, a pessoa está na frente e chega a sua vez, por ser africano, eu já resolvi vários problemas no bandejão central sobre isso. Tipo, a nossa forma de ser tratada, as pessoas acham que estamos ocupando lugar que não é nosso. Tipo, tirando o lugar do nativo, de um brasileiro nativo. A gente está aqui sempre, as pessoas sempre perguntam isso. Você está aqui, quando é que você vai voltar? Se terminar, vai voltar. Saindo dentro desse meio, olha só como é que essa coisa é tão estendida, é tão enraizada. Você chega na Polícia Federal, é a mesma coisa que você vai passar. Tipo, é diariamente, a nossa luta é diariamente. Eu estou falando dessa luta, não é que tipo, é particular nosso, não. Essa é a luta de toda pessoa que tem mesma melanina que eu. Assim, mesma figura, mesma melanina que eu. Passa isso, eu estou falando dos brasileiros, passam isso. Próprios povos daqui que são pretos, pessoas daqui que são pretas. Mas um pouco diferente, eu estou falando um pouco diferente porque a gente, além de, como a gente não é daqui, a gente passa o racismo e a xenofobia ao mesmo tempo. Mas toda a xenofobia que a gente passa se enraiza dentro do próprio racismo. Então, o racismo é a base que a gente passa aqui. Com tudo isso, tem coisas boas. Pessoas boas, pessoas que entendem que a diferença é só diferença na pele, que somos seres humanos, que vê a gente como um ser humano normal também. Pessoas acolhedoras, como eu introduzi desde o início, e a universidade é boa, é um lugar que nos faz entender sobre esse assunto também que eu estou falando hoje, porque são os assuntos que a gente não conhecia, porque ninguém me via na Guiné-Bissau e achava, aquele cara é preto e eu sou outra coisa. Somos todos pretos, na maioria, e ninguém discrimina, tipo, impedindo alguma experiência, alguma coisa que eu posso beneficiar por questão da minha cor. Isso não acontecia lá. Então, eu comecei a conhecer o racismo aqui no Brasil. E olha lá, eu conheci o racismo no meio universitário. Não é em outro lugar. Eu conheci, a primeira vez que eu deparei com o racismo foi dentro de um lugar que eu não achava que isso podia ser, tipo a universidade. E a própria universidade nos ensina a entender que estamos sendo injuriadas, e dentro da própria universidade é cometido também a própria injúria. Então,
Essas são coisas que a gente passa aqui diariamente e acho que isso, se perguntar para um menino brasileiro preto, vai dizer a mesma coisa. Então essas são experiências. E a resistência vem a partir disso. A resistência é sempre estudar mais. A gente precisa estudar 3 vezes a mais. A gente precisa reafirmar sempre de onde a gente vem, por que a gente está aqui. Isso é coisa que a gente tem que explicar para todo mundo. Sair na rua, 2 passos fora do seu recinto, da sua casa, você tem que explicar para a pessoa que depois de terminar vai voltar para o seu país. Isso é diariamente. Então, com isso, eu vi que a minha experiência não podia ser sozinha. Deve ser e está sendo uma coisa construída em coletividade. Então, a partir daí, lá em Sergipe, eu e alguns colegas criamos grupos para resistir. Os nossos grupos é para resistir. Criamos grupos para se manter como uma base. Aí criamos esses grupos e a gente continua resistindo. Aí eu terminei em Sergipe e vim para São Paulo. E aqui cheguei, na minha cabeça é que quem chegar no escuro primeiro é que mostra o caminho. Mas depois que eu cheguei aqui, eu vi que esse provérbio não se aplica em todo o espaço. E nem se aplica entre a gente. Eu estou falando isso, não estou falando só de próprios nativos brasileiros. Nem se aplica entre a gente. Entre os que você acha que também tem a mesma semelhança, e mesma forma, e mesma cultura, e vem de um lugar também que é o mesmo lugar, ou semelhantemente o mesmo lugar que o seu. Aí, eu vi que isso não se aplicava, e eu, que já sabia que a minha experiência não podia ser sozinha, e tem que ser coletivo, decidi, com outros colegas que eu testemunhei, e criamos o Muvuca. Criamos este grupo que está aqui hoje para compartilhar a experiência. E na criação de Muvuca, a gente fez uma tipo carta, né, para explicar para as pessoas por que estamos criando Muvuca. E uma das coisas é resistir. É resistir. Resistir e mostrar que a gente também não está na universidade só para aprender. A gente está aqui para ensinar, porque temos muita coisa para ensinar. A gente não está no Brasil só para aprender dos brasileiros. A gente está aqui para ensinar também para os brasileiros que muita coisa que tem lá no continente são coisas boas, são conhecimentos, são tudo isso que vocês estão vendo aqui. Então, criamos uma Muvuca e começamos a fazer eventos aqui e nos protegendo também, porque aconteceu vários episódios que eu tive que ir resolver o problema, porque a pessoa, na cabeça dessas pessoas que têm esse tipo de pensamento, o africano é tudo de errado, nada de bom. Essa é a verdade. O africano é tudo de errado, tudo que é de assédio, tudo que é de abuso. Aí eu tentei resolver vários problemas aqui, internamente, com a PRIP, com a pessoa também, acusada e outros aí, sempre tentando escutar todos os lados, porque eu acredito que alguns tipos de comportamento podem ser mal entendidos por questões de culturas diferentes também, choque cultural. Aí tentei resolver com alguns outros colegas também que fazem a mesma coisa. E aí o Muvuca está andando, é um lugar onde conseguimos entender o sentimento do outro, é um lugar que a gente criou para quando chega outra pessoa e mostrar o caminho, fazer aplicar aquele provérbio de quem chegar primeiro é que mostra o caminho, quem chegar primeiro no escuro é que mostra o caminho. Então isso é o Muvuca. E antes de fechar, eu quero agradecer muito a FEFELESH por essa iniciativa, em especial a CEA, que sempre, quando a gente bate a porta, ele sempre abre e responde a gente na hora. Fizemos evento recentemente, financiaram, ajudaram em todos os processos aí, ajudaram na questão de bandejão também central, para as pessoas que vieram de fora. E é isso.
E vamos continuar trabalhando nisso aí. O pedido que eu queria fazer também, um pedido, né, é que a universidade, no geral, se é que vão ouvir essa transmissão, se vão assistir ou não, eu estou pedindo à universidade encarecidamente a criação de um espaço físico como as Casa Estudantil Africana dentro dessa universidade, onde a gente pode encontrar, ensinar, transmitir os nossos conhecimentos, aprender com outras pessoas. Então, ter um espaço físico como um centro de estudantes africanos ou casa estudantil africana, isso vai fazer muita diferença, porque a gente está aqui hoje para construir e vai vir várias pessoas, e vão continuar vindo várias pessoas de outros lugares. Então, vamos criar isso para outras pessoas se beneficiarem depois da gente. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Mohamed. Midena, por favor. Saudação a todos e a todas que se encontram. Eu sou Midena K, da Guiné-Bissau, e companheiro colega do Mohamed e demais colegas africanos que cá se encontram. Não vou repetir muitas coisas que o Mohamed já falou, mas partindo dessa experiência universitária, eu creio que, primeiro, temos que é parte de agradecer a parceria do Brasil com os países africanos. Especificamente eu posso dizer para lá que através da lei 10.000, através de lei 12.289, que foi publicado aos 20 de julho de 2010 através da presidência que esteve no momento o nosso presidente, atual presidente Lula, que criou-se a Unilab. Através da Unilab, através dessa parceria Sul-Sul, eu concorri para o Brasil, né? Nem conhecia e sabia o que é o Brasil. Os colegas disseram, olha, vamos estar no Brasil e tal. O meu desejo era sempre estudar no Instituto Camões ou Coimbra. E depois eu ingressei no Instituto Camões, mas um homem me falou bastante do que é o Brasil, a experiência que ele teve no Brasil, a formação que ele teve no Brasil. Então decidi escolher o Brasil como uma porta de entrada para ingressar na universidade e estudar. E eu, sendo, como o Mohamed já disse, temos umas coisas muito semelhantes, né? De uma família assim humilde que não tive condição de subsidiar e pagar, talvez, a minha formação acadêmica, essa oportunidade de estudar numa universidade pública, que ainda você pode ser auxiliado financeiramente para se manter dentro da universidade, isso foi um aspecto muito fundamental na minha formação acadêmica. Ao chegar no Brasil, em 2018 também, eu tive que aderir, né, a certos trabalhos e grupos, né, sempre com certos cuidados, porque, do meu ponto de vista, eu evito certas categorias que talvez sejam mais de militância e entendo e respeito as pessoas que possam aderir a isso, né? Mas sempre nos grupos africanos que nós criamos, através do coletivo africano da Unilab, que é a Universidade de Integração Internacional da Lusofonia, eu tive que representar todos os alunos da universidade na eleição universitária e no Conselho Universitário. O Conselho Universitário, como todos nós devemos saber, que é um dos órgãos máximos de tomar decisões de uma universidade, né? E uma vez eu tive que fazer uma proposta para a mudança de uma portaria que eu entendia que não abarcava, não respondia às necessidades que, para nós, muitos negros, africanos, especificamente dos países de Palop, não nos contemplavam. Isso, talvez, é uma questão que eu creio que, às vezes, fomos formados, fomos criados, não, talvez, porque intencionalmente nós queríamos crescer assim. Mas é porque as pessoas que nos criaram não nos passaram certa informação e crescemos com preconceito, com uma forma de criar estigma errado, criar imagem, ethos formado errado das pessoas. Né? E sempre eu tive uma pequena sensibilidade, entendendo que é um humano que eu estou lidando com ele. Né? Provavelmente esse humano pode não compreender muito bem de onde eu veio, a minha característica, a minha identidade e tal. Porque muitas pessoas chegavam a perguntar, eu creio que talvez eles já perguntaram para muitos de nós aqui, como você chegou aqui? Né? É de avião, é de barco, é de carro e tal? É um desconhecimento histórico, é um desconhecimento da geografia, é um desconhecimento da localidade das pessoas. Né? Como é que você vem de carro, saindo da Guiné-Bissau para cá? Porque é um Atlântico, né, entre Brasil e Guiné-Bissau.
E, de qualquer modo, ao responder essas pessoas, né, de certa maneira, eu sempre ponderava que é óbvio que talvez muitas pessoas desconheçam por falta da estrutura mesmo, que o Estado, o governo, precisava melhorar no ensino e aprendizagem das pessoas. A experiência que eu tive na sala de aulas com os ministros brasileiros, eu vi que a gente tem muitas coisas também que o governo propôs, ou os materiais que são selecionados para estudos da história, da conscientização, mas que, na verdade, talvez falta a aplicabilidade disso dos professores e também acompanhamento de muitos pedagogos que possam ensinar isso de uma forma mais eficaz para que essas pessoas pudessem entender que existe uma realidade onde temos um mundo completo, um mundo distante, um mundo diverso, que não se resume só ao aspecto brasileiro. Porque as perguntas que talvez eu tive que responder durante a minha gravação são as perguntas, às vezes, esquisitas, né? Mas aí você tem que ponderar, né, e buscar esclarecer as pessoas que o negro não é da forma, talvez, que essa pessoa aprendeu desde criança. Porque muitas pessoas foram criadas assim. Os africanos são povos mais oprimidos, são povos mais pobres, são povos mais estigmatizados, menos escolarizados, que não entendem sobre as coisas, ou vivem com macacos, ou parecem com macacos, ou são macacos, né? São tantos adjetivos, né, que, de qualquer modo, são adjetivos que ferem as pessoas, são adjetivos que nós precisamos lidar com isso. Talvez o desafio que eu coloco aqui, para todos nós, né? É preciso que nós saibamos também lidar com isso e depois conscientizar as pessoas. É óbvio, como o colega Alberto já falou, né? Estamos no mês que é considerado mês de consciência negra. Não é só ter consciência humana também. Não é só ter consciência negra e criar uma resistência ao ponto de não ensinar as pessoas também como lidar com as pessoas de diversas culturas, de diversas formas de pensamento, né? Às vezes, quando você vai narrando a sua história, a sua cultura, a sua forma de vivência, e o brasileiro que não conhece, que não lê, que não, às vezes, reconhece a diversidade que existe no mundo, fica muito chocado. Uma vez alguém me perguntou, que tipo de comida é muito estranho para você aqui, ou que poderia também ser estranho para nós, né? Eu digo, olha, eu como gato, né? É chocante para um brasileiro você falar isso para um brasileiro que você come gato. Mas será que as pessoas que comem gato são menos humanos que as pessoas que não comem gato? Mas eu preciso reconhecer que as pessoas têm gato, eu criei gato como animal de estimação. As pessoas comeram este gato, mas eu não ia comer este gato. Mas eu comia outros gatos também. E isso, como é que você ensina isso para as pessoas? Como é que o brasileiro capta isso, entende que isso é algo normal, né? É um animal também que é comestível, ou seja, que é possível ser comido num determinado país. Por exemplo, especificamente da minha etnia, que no momento pode falar da sua etnia, outras pessoas também do meu grupo, assim, tribal, especificamente, talvez, falamos assim que o cachorro muitas das vezes se usa para os ritos e as pessoas comem cachorro, né? Aí uma vez alguém me perguntou, e cachorro? Isso também tem pessoas que comem cachorro. Mas como é que a gente vê essas pessoas? Como um animal canibal, como um não ser humano, e como é que nós podemos lidar com isso e ensinar as pessoas as diversidades que existem no mundo? O mundo é complexo demais, né? Por isso, de qualquer modo, como africano, eu também apelo, incentivo os nossos colegas que tenhamos resiliência na forma de comunicar com as pessoas, de mostrar às pessoas, falar das culturas, das formas e costumes que as pessoas têm e como é que o mundo possa se relacionar de uma forma humana, né, entre as pessoas, né? E durante o meu curso de letras, especificamente eu falando assim mais de graduação, eu tive que concorrer para a DSE, porque eu entendia que era preciso, né, um espaço de voz para os africanos, e ainda mais, né, não sendo só num espaço restrito como coletivo africanos, que a gente tinha este grupo especificamente, mas chegando mais um ambiente de tomar decisões também que era um ambiente onde você pode fazer uma proposta que abarcaria, incluiria muitas pessoas que eram pessoas negras, não só africanas, mas inclusive as pessoas brasileiras que precisavam ser ouvidas, né, dentro das universidades. Infelizmente perdi a eleição, quando eu concorri à DSE, mas não deixei de trabalhar com as pessoas também que ganharam parcialmente para que eu pudesse contribuir, né? Eu creio que nessa diversidade que existe de
diversas pessoas, diversas culturas, diversos povos, nós precisamos abrir as mãos para que possamos compreender o lado do outro, compreender a imagem do outro, compreender o discurso do outro. Ao projetar o ethos da pessoa, se você não conhecer um pouco o mínimo dessa pessoa, você cria estigma, cria preconceitos, e todos nós vivemos com certos tipos de preconceitos que temos, né? E este é um desafio que nós temos, né? Como lidar com as pessoas com diversas culturas, diversas formas que eles convivem, que eles têm de viver, né? Os costumes que eles têm. Imagine, eu passando mais de 20 anos vivendo uma coisa, e depois a pessoa tem que dizer, não, é porque no Ocidente nós vivemos assim, o mundo ideal é isto, né? Eu tenho que mudar toda a minha trajetória, a forma que eu cresci, e a forma, ainda talvez, um padrão básico da vivência da vida que não oferece a sensibilidade ética, moral, e que não vai contra o princípio moral da sociedade. E logo a pessoa, só porque viveu uma outra forma da vida, quer que eu mude toda a minha forma de conviver, de viver, de praticar certas coisas, de comida e tal, né? Tem comidas que talvez as pessoas acham muito esquisitas, porque isso não faz parte da realidade deles, né? E na universidade, onde fiz graduação, nós tivemos que fazer assim momentos, né, de partilhar as comidas africanas para que as pessoas também pudessem experienciar, né, o gosto e paladar africano, né? Inclusive o bandejão, lá que nós chamamos de restaurante estudantil, tivemos que propor uma vez, né, que seja preparar comidas africanas. E hoje um dos pratos da Unilábio é um prato típico cabo-verdiano. E muitas das vezes eles também já colocam um prato típico guineense. O prato típico guineense que eles colocam é carne de macara. Às vezes não fazem como nós fazemos. Lembro, um colega chegou até a ensinar eles como fazer conserva. Conserva que nós chamamos é a forma de fazer, preparar uma polpa de pimenta maligueta, né? Tem alguns ingredientes que você pode usar ali para dar acompanhamento ao almoçar. O colega, o nome dele é Thierry, ele chegou a ensinar as pessoas que trabalhavam no restaurante como fazer isso. Porque você encontra a pimenta ali que tem, uma pimenta que um pouco, talvez para mim parece estranho, né? A gente tem que ambientar isso, né? Mas não é forma de obrigar, olha, temos que mudar toda a estrutura da universidade. É com a adaptação que nós vamos conviver com as pessoas, mas também demonstrar para as pessoas que, olha, vemos de uma cultura, de uma realidade que é uma identidade construída em nós, uma identidade ao longo do tempo que é muito complexa de conhecer, de viver, de relacionar, né? Mas, de qualquer modo, você também precisa aprender um pouco das pessoas e ver como é que as pessoas veem o mundo, né? E, fora isso, tem outros trabalhos que eu trabalhei, que esses trabalhos eu considero, de certo ponto de vista, que é um ato de resistência, talvez, como podemos dizer, se esse é o termo que encaixa corretamente a resistência. Mas, de qualquer modo, estes trabalhos me serviram também de ambiente de aprendizagem com os brasileiros. Eu aprendi bastante com os colegas brasileiros durante a graduação. Eu tive, como eu disse, né, passámos por momentos complexos, mas às vezes temos que ensinar às pessoas, mostrar às pessoas, olha, como é que isso funciona, como é que isso pode ser entendido, por que é que isto é estranho para você. Porque que isso, para mim, é uma coisa que parece normal e natural, uma vez que não vai contra a estrutura humana, né, restringindo a vivência de uma outra pessoa, mas respeitando, idealmente, a forma que a pessoa convive. E, para fechar, eu queria só ler um poema que talvez também represente esse ser africano, que, de qualquer modo, é preciso que nós tenhamos uma postura de resistência que não se limita só aos pequenos trabalhos que fazemos, como é proposta da mesa, as produções acadêmicas, né? Eu tive que escrever mais especificamente sobre o guineense, que o momento também a gente tem trabalhado bastante. O guineense que nós chamamos é a língua guineense, e também talvez mais conhecida por crioulo da Guiné-Bissau. Uma forma de colocar esta língua visível para as pessoas no mundo, né? Escrever artigo, produções acadêmicas a respeito disso. Isso não significa que nós não conhecemos, ou seja, não podemos escrever sobre outra realidade. Por exemplo, até tive que escrever uma vez durante a pandemia, né, a proposta que talvez os professores podiam usar para ensino da língua portuguesa na sala de aula.
podemos usar diferentes tipos de abordagem, por exemplo, funcionalista, né, para alunos de ensino médio, né, que, na verdade, às vezes, isto é ensinado nas universidades, mas às vezes a aplicabilidade disso, porque as pessoas não entendem, é complexo. O Jobs é isso, e Halliday é aquilo, e Thompson é aquilo. Depois as pessoas não sabem como traduzir isso para a sala de aulas. Ao traduzir isso de uma forma ideal para a sala de aulas, é uma coisa eficaz. Eu contribuo bastante. Alguns artigos que eu escrevi sobre o português, mas eu tive que escrever mais a respeito do guineense, da língua guineense, para demonstrar que é uma língua que eu já falava desde a infância, que merece uma atenção do mundo, porque senão você chega a qualquer canto, a pessoa te obriga a falar aquela língua. Chega nos Estados Unidos, as pessoas querem que você fale inglês, sim, mas quando as pessoas chegam na Guiné-Bissau e eles querem que você fale inglês com eles, ou com elas, essas pessoas especificamente, é complicado. Você chegando nos Estados Unidos, você fala inglês, e voltando para o seu país, as pessoas querem que você fale mais inglês novamente. Não é que nós não precisamos aprender inglês, ou aprender outras línguas para falar com as outras pessoas e comunicar de uma forma eficaz com outras pessoas, mas também é preciso que as pessoas tentem, né, conhecer o lado do outro. Mas o Ocidente, de certo modo, ainda nós precisamos construir certas coisas, as pontes, e fazer com que as pessoas entendam que é necessário uma consciência também de aprender o lado do outro. Você chega para algumas pessoas e eles não querem aprender do nada do seu país. E chegam lá e você tem que esforçar-se, né, para adaptar-se a esse lado do outro. Né? A língua faz parte da identidade das pessoas. É uma forma de nós nos apresentarmos para o mundo. Né? E o poema é de Vitória Santa Cruz, né, que é um poema intitulado Me Gritaram Negra. Me gritaram negra, tinha apenas 7 anos. Apenas 7 anos. Que 7 anos? Não chegava nem uns 5. De repente, umas vozes da rua me gritaram negra, 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 negra. Por acaso sou negra? Me disse, sim. Que coisa é ser negra, negra? Eu não sou negra, sabia que triste, de verdade, que aquilo escondia. Negra. E me senti negra. Negra! Como eles diziam? Negra! E retrocediam. Negra. Como eles queriam? Negra! E olhei meus cabelos, os meus lábios grossos, e mirei apenas minha serem toscadas, e retrocedi. Negra! E retrocedi de novo. Negra! 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 E passava o tempo. E sempre amargurada, continuava, levava nas minhas costas minhas pesadas cargas, e como pesava. Alisei o cabelo, passei pó na cara, e entre as minhas estranhas sempre ressoava em minhas palavras negra, negra, era sempre negra, negra. Até que um dia que retrocedia, e que ia cair. Negra, negra, negra. E daí? E daí, negra? Sim, negra, sou negra, sou negra. Eu sou negra, sou negra, eu sou negro. E muitos de nós somos negros. E talvez nos orgulhamos de ser negros, e creio que provavelmente os brancos, os pardos, ou como talvez a pessoa se representa, se sente ser chamado assim. Talvez nós não nos envergonhamos de ser negros, mas precisamos reconhecer, respeitar a cultura do outro, e também queremos que as pessoas, de igual modo, possam conhecer um pouco de nós e nos respeitando, para que nós possamos compartilhar esse espaço e este ambiente e esta relação que nós temos com o Brasil, a cooperação Sul-Sul, que faz com que muitos, eu e Mohamed, talvez de Serifo, através dessa cooperação de diversos programas, que cá chegamos para estabelecer os laços e criar amizades e criar pontes e fazer um mundo melhor, e reconhecendo que estamos diante de um ser humano. E muito obrigado. Muito obrigado, Midaná. Se calhar algumas perguntas para fomentarmos a conversa, o debate. Não sei se alguém quer ser o primeiro.
enquanto fazemos o aquecimento, eu vou fazer as primeiras duas, se calhar. O professor Carlos quer fazer uma intervenção. por favor. Quem fala pode falar ou deve fazer uso do microfone? Penso que pode vir por aqui, pode vir para aqui. Tem que levar. Boa tarde a todos. Obrigado, Brasil. Obrigado, USP. Eu felicito os meus compatriotas, os meus manos, pelas suas falas, cada um à sua maneira, mas falas que refletem esta partilha de pessoas jovens inseridos num contexto universitário no Brasil e que essas falas podem sempre trazer aspectos positivos para os nossos irmãos do Brasil. Bem, eu falo no lugar de um angolano que beneficiou da Bolsa CAPES, programa PEC-PG. Portanto, como é sabido, esse tipo de bolsa é dado ao pessoal que já faz parte do ensino superior, docentes, no sentido de ampliar o seu aperfeiçoamento acadêmico. Então, eu e mais alguns colegas tivemos essa oportunidade. Sim, em Angola já formamos doutores, mas a oferta é diminuta. E no Brasil a oferta é mais ampliada, por isso essa valia. Também reconheço que estamos numa universidade de prestígio, não só a nível da América Latina, como também do mundo, e isso nos prestigia a todos nós. Mas esse prestigiar apela à nossa consciência de que a nossa passagem pela Universidade de São Paulo não deve ser uma simples passagem, mas deve se conformar no imperativo de podermos contribuir, principalmente nas áreas de pesquisa, em que cada um está alinhado, na área de concentração. Aliás, quando preenchemos o formulário para a adesão à bolsa, alguns aspectos questionados eram: o que a sua pesquisa pode contribuir para o Brasil e para o seu país? Então, essa questão lá do questionário faz transparecer que essa oportunidade que o Brasil confere aos estudantes africanos é dentro daquela filosofia que o Leopoldo Sédar Senghor chamou de filosofia do dar e receber. Para Senghor, aquilo que nós podemos considerar como um dos griotes da África moderna, pelo menos, quem recebe também dá. Então, a nossa passagem é fruto desta experiência, deste fluxo de dar e receber. Nós não somos o primeiro contingente de africanos a serem formados em universidades brasileiras, claro que não. Este é um movimento que vem já há anos, precisamos de ver trabalhos nesse sentido. Aliás, em 2020, uma estudiosa brasileira da Universidade de Mato Grosso do Sul fez uma pesquisa, um trabalho de pós-doutorado, em que pesquisou o fluxo de relações acadêmicas Brasil-Angola no período entre 2010 a 2020. Ela procurou ver os movimentos entre discentes brasileiros que iam para Angola fazer pesquisa, movimentos docentes e vice-versa, e ver os fluxos. Então, tudo isso constitui esse movimento que vai se reforçando cada vez mais. E isso é muito positivo. Por outro lado, há dias tivemos a oportunidade de ver pelas redes sociais uma fala do presidente Lula em Moçambique, no ato da outorga de mais um título honoris causa, em que ele exteriorizou um sentimento muito particular quando ele diz que
já recebeu muitos títulos, honores em muitas universidades do mundo, mas nunca se sentiu tão tocado, tão sensibilizado como aquela experiência que ele estava a viver em Moçambique, parafraseando mais ou menos. Então, ao trazer essa fala do presidente Lula aqui, nesse contexto, eu estou a encontrar nas suas palavras alguma coisa que nos pode dizer algo. Isso nos diz alguma coisa. Isso diz alguma coisa para o Brasil, isso diz alguma coisa para a África, para Angola, para Guiné, para Moçambique. E ele diz mais, que eu me sinto bem entre vocês. Então, isso nos leva também a sublinhar aqui, não cai demais, que há uma parte da alma africana que pulsa no Brasil. E a nossa presença pode também significar esse reforço, essa aproximação destas cumplicidades históricas, de jornadas. Então, estamos em casa e queremos contribuir. Muito obrigado. Mr. Kiala, por favor. Antes dos colegas, eu gostaria de pedir desculpa e me retirar, porque eu tenho um compromisso às 16, devo ministrar uma palestra. Já havia comunicado a Madalena, não sei se ela passou, né? E fico muito grato e espero que o momento seja propício para todos nós, que possamos construir estas relações de ideias e formação dos saberes, partilhando essas ideias africanas e brasileiras aqui. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou mais do crítico, ok? Não do elogio. Eu faço mais crítica, não faço elogios. Agradeço a fala dos meus colegas, do professor Kitanda, do Itana e do Mobreto, que eu chamo sempre Moazol. Porque quando o professor Kitanda falou sobre os provérbios, tocou em mim, né? É algo que faz parte da cultura Bakongo, ou Subakongo. E aí vou dialogar já com a fala do Mobreto e do Mindano. Para a resolução dos problemas do Bakongo, nós resolvemos com provérbios, ou seja, o Mobreto falou muito bem sobre as questões, desafios que nós encontramos aqui no Brasil. Ninguém nos diz que aquilo é assédio, que aquilo aí é furto, que aquilo é nada, ou deve adivinhar, ninguém é feiticeiro. Chegamos aqui no Brasil e fala, olha esse assédio, fazer isso, aquilo, fazer isso aqui é furto. Para nós angolanos, africanos, por exemplo, eu, Bakongo, se a minha filha foi assediada, não levo para a justiça. Reunimos em família. Caso não chegue a consenso, é aí que vai se para a justiça, mas o consenso chega a ser no seio familiar. Okay? Os provérbios desempenham um papel fundamental, como bem disse o professor Kitanda, na razão dos conflitos nos povos da Congo e não só. Quando eu morrer, eu sou professor de língua portuguesa. Para a resolução do meu enterro, deve ser em Kikongo, em provérbios. Eu posso deixar herança, mas quem resolve não é a justiça. Quem resolve são os meus tios. Em provérbios Bakongo. É porque fosse um tribunal simulado. Ou seja, tribunal tradicional, falo isso aí. Isso é o que acontece. Quando o Mobreto falava, eu também senti assim, eu disse que quando cheguei do Brasil, quase eu não conhecia o Mobreto, não conhecia, ligava com o Ivo, entre outros, mas não tínhamos esse contato, agora muitos angolanos têm esse contato. Eu fui para o posto médico, colocar uma questão, qual é o teu sexo? Eu fico assim, não sexo. Aí no Butantan eu resisto, não sexo. Eu disse, moça, não está vendo que eu sou homem? Qual é a sua raça? Eu disse, não está vendo que eu sou preto? Começou a falar, qual é o sexo do teu pai? Meu pai, sexo do meu pai, moça, está gozando para a minha face. Só depois fui descobrir que aqui tem outra cultura, que não posso me calar, que se eu falar, vou ser processado. Como diz o Cachano, quando viemos aqui nesse processo, avisa os africanos. Então, nosso país é isto, aquilo. A partir da nossa chegada.
Eu não sou bruxo para adivinhar que vocês têm esses problemas. Eu estive como pode dizer, eu estive em Portugal. Nenhum português perguntou por mim, quando eu fiz o mestrado, voltas para o teu país. É irritante todos os dias, você escuta aqui. Voltas quando? Vês para ficar? Ou quando eu cheguei, não conhecia São Paulo, cheguei lá, com mais uma puta em Jaguaré, cheguei lá. O Brasil quis, sei lá, fazer escândalo comigo. Quando eu disse, não, vim aqui estudar, eu não dou bolsa, você vai fazer o que quer. O nosso dinheiro está a gastar. Cabombo, o que nós vamos fazer é convênio entre países. Ninguém está com ideia. Há contratos políticos. Há um pacote que existe. Só os políticos dominam. Ok, agora alguém achar que eu vim para esticar uma vaga do X ou B, como bem disse meu amigo Cabombo, aqui é uma troca de experiência naquele tempo que respondemos. Ok? Nós deixamos aqui produções acadêmicas, também levamos aqui o conhecimento. E o que acontece? França é um país muito racista, a Alemanha é um país racista, Suíça é racista, mas já estive nesses países. Nenhum suíço perguntou, voltas quando para o seu país. E o que eu gosto dos portugueses? Não diz que é simpático. Ele está no seu cantinho e não fala nada, mas não diz não. Ah, eu sou simpático, eu sou da... Como é que chamam? Da região da Bahia, mas depois de 2 semanas tem B.O. contigo. Ou seja, ele está comigo. Ok? Deixamos família distante. Então, devemos sentir acolhidos, como bem disse o Cabombo, como bem disse o Mobreto também. Devemos ser acolhidos, como bem disse o Mauro Quitanda, com seus projetos, suas canções, devemos estar acolhidos. Aliás, para terminar, quando os brasileiros vão para o nosso país, para nossos países, sentem-se muito acolhidos. Perguntem todos os brasileiros que estiveram na Guiné, Moçambique, Angola, Cabo Verde, vão dizer que foram bem acolhidos. Muito obrigado. Não sei se o Mohamed ou o Alberto já querem responder. Eu só, se calhar, fazer um reforço ao comentário que ela faz. E a minha pergunta é: qual foi as vossas experiências da recessão? Temos aqui o Mohamed, que veio para a graduação, a primeira chegada é a graduação, e a segunda, o Alberto veio diretamente para a pós-graduação. Eu acho que uma das questões que estão no comentário que ela tem justamente a ver com isso, com os processos de integração. Eu sei que são ligeiramente diferentes. Queriam falar um bocadinho sobre isso, por favor? Obrigado. Obrigado, Lembo. Para responder a esta questão, eu gosto de dizer que vim tentar uma oportunidade. Isso é que eu coloquei na minha cabeça, porque vim por conta própria e vim tentar uma oportunidade. Consegui o processo seletivo, sim, mas sem bolsa, ao exemplo dos outros. E eu coloquei na minha cabeça e avisei na minha família que eu vim tentar uma oportunidade. Realmente, os meus colegas, o Kiala e o Cabombo, já estavam aqui e eles me receberam. E então eu fui me inserindo e conhecendo algumas coisas também. Eles foram as primeiras pessoas que me disseram: olha pá, aqui o negro não corre. Aqui, se o negro corre, é porque roubou, é da túnica. Então, ainda que existam pressões, você continua a andar num passo normal. Para tocar no assunto, eu cheguei aqui em fevereiro do ano passado e que, como disse no princípio, que vim aqui para tentar uma formação, se desse certo, se desse errado, eu tinha que voltar. Eu fiquei aqui em fevereiro, março, abril, maio. O cordão começou a apertar e falei com o meu primeiro filho: olha, parece que o pai não vai conseguir. Os recursos que eu aqui trouxe já se esgotaram,
pelo arrendamento da casa, da República onde eu estava, e algumas necessidades assim vitais. E eu liguei para o meu filho: olha, o pai, parece que aquilo que ele disse quando saiu, eu tenho que voltar. Mas ele disse: não, pai, parece que vamos ficar muito envergonhados. O pai foi estudar, em menos de 6 meses já voltou. Que é isso, pai, aguenta só um pouquinho e tal. E aí eu disse: mas se um filho está a dizer isso, então vou fazer das tripas o coração para poder então aguentar aqui essa inserção. Fiquei e pensei logo, fui ter a minha assistente e coloquei a minha situação, e logo a assistente se compadeceu comigo, né? Arranjou-me um espaço numa casa provisória aqui no CRUSP. Aí fiquei para esses 2 meses até que eu concluí, estou no CRUSP, aliviado essa questão. Relativamente àquilo que o professor Kiala toca aqui, é muito melindroso às vezes. É muito melindroso porque, e conforme também aqui o Mohamed falou, é melindroso usar muitas expressões que têm significações diferentes. Houve um dia eu conversa com o Mohamed e mais outras pessoas, até gesto. Nós, para saudar, você faz isso. Você já se identifica que está a saudar, só assim. Mas até gestos, em um determinado momento, eram proibidos, porque os gestos significavam alguma coisa que nós também não percebemos. Até gestos. E como aquilo que eu sempre gosto de dizer, que às vezes o que nos vem na alma é mais forte do que nós já sabemos. Aqui, por exemplo, o professor Kiala, antes de sair, ele soltou uma expressão gozar. E que o gozar não é comum para o lugar onde nós estamos. Mas quem diz gozar, para o nosso caso, português de Guiné, português de Angola, português de Moçambique, é como quem diz insultar, abusar, enfim. Mas aqui o gozar já é extremo porque, enfim, é obsceno até. Mas é aquilo que nos vai na alma. É aquilo que o Mohamed disse. Gostaríamos que fôssemos compreendidos, que independentemente de termos variantes linguísticas diferentes, mas que fôssemos compreendidos, não é, nessa vertente, e não sermos conotados, conforme o professor que ela disse, que o Mohamed é um amigo, somos amigos, nos simpatizamos, mas por uma ou outra expressão, o que resolve esse problema é um boletim de ocorrência. Eu acho que, em síntese, eu fui ganhando, tive também outros problemas de expressão nas salas de aulas, eu tive que ouvir os outros, enfim, mas uma vez eu pisei na bola, na sala de aulas, não é? Tinha um grupo que acolheu-me bem, e nós lançávamos assim alguns sarros: olha, quem chegar tarde na sala de aulas paga uma cachaça. Então, certo dia, uma moça chegou tarde e, na altura de sair da sala, ela precisou sair primeiro, porque sabia que devia pagar a cachaça. Então, eu aí gritei: lagarre! Alguém veio ter comigo e disse: aqui lagarra não! Aqui lagarra não, isso não se diz! Oh, mas lagarra aqui é o quê? Lagarra aqui é assédio, cuidado! Eu também. Mas como é que se diz aqui? Não, tem que dizer lhe peguem. Pronto, são essas mínimas experiências, né? Para não falar todas, daquilo que, por exemplo, é o racismo. Eu vivi isso na pele aqui. O racismo de Portugal eu gosto, porque eu me tornei rei lá em Portugal, porque quando você sobe no metrô ou no trem, todo branco que estiver naquela sala levanta-se, naquele vagão levanta-se e vão para outros sítios. E você fica a governar o vagão todo,
aquilo te vai e desce. Mas aqui, o ano passado, não, este ano ainda, uma professora convidou-me para ir à sua casa e eu posto lá, aquela casa é um condomínio, né? Então tem uma porta e tal, eu já tinha ligado para a professora que tinha chegado, a professora estava a sair do 21º andar para me acolher. Mas os seguranças me receberam, tem 2 portas, uma porta do entregador e outra porta principal que leva acesso às casas das pessoas. Os seguranças me meteram na porta do entregador, sem pensar que a minha professora branca estava a descer para uma mulher. Aquilo foi uma situação que eu tive que acalmar a professora, porque a professora prometeu estragar o pão daqueles. Olha, esse é negro, mas é doutorando, veio aqui veio aqui estudar. Agora, se vocês sabem que a porta de entrada é essa e vocês lhe colocam na porta do entregador, e eu estava sentadinho à espera. E em outros momentos isso acontece. O negro, por exemplo, fora do ponto de ônibus, você acena o braço, o ônibus não para. Mas um branco, em qualquer lugar onde quiser apanhar o ônibus, é só acenar o braço, o ônibus para e leva. Portanto, são situações que, nesse curto espaço de tempo, vivenciei e vivi, e que, para mim, por exemplo, na relação em que nós temos Sul-Sul, e tendo em conta essa questão do Brasil, o racismo no Brasil não tem razão de ser. Todos nós fomos escravizados pelo mesmo colono, e o colono que nos escravizou, não escravizou só a terra, mas escravizou até as pessoas. E quando a carta de alforria chegou, tanto para o Brasil quanto para Angola, as pessoas que foram fruto do relacionamento dos brancos ou dos portugueses, não é, que surtiu o pardo e o negro, não voltaram a viver no centro, tinham que estar na periferia, lá nas favelas e o resto. Então, acho que, e também tendo em conta a quantidade de negros que eu assim acho que aqui no Brasil deve ser elevada, não tem um número assim, não fiz uma investigação profunda, não havia necessidade de haver esse racismo estrutural, conforme se diz. Devíamos ser mais acolhedores e, tal como nós dissemos, né? Ramayá tolo tu de bobeca. É mama aqui para ganhar. Poxa. Então, traduzindo, Alberto. O nosso lugar é pouco, mas vamos nos ajeitar. É aquilo que nós dissemos, vamos nos ajeitar daquilo que temos, e nada disso de boletins de ocorrência, nada disso de porque assediou, nada disso. É mesmo aquilo que, por vezes, é a própria força de expressão, e eu me expresso assim em Angola, achei que, estando no Brasil também, estou à vontade, poderia me expressar conforme me expresso e quem fosse brasileiro, embora eu esteja a pecar na perspectiva brasileira, mas que eu fosse compreendido, porque falamos a mesma língua, talvez as compreensões é que são diferentes. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, Pedro. Mohamed, mais do que dar essa pincelada em relação a esse assunto, gostava que também tocasse se há ou não clivagens e como a produção intelectual feita pelos africanos, conscientes de que a maior parte de nós produz os seus textos olhando para a sua cultura, para a sua própria realidade, que contrastes, que dificuldades é que têm encontrado? Certo. Primeiramente, eu gostaria de esclarecer uma coisa. O assédio é assédio em todo lugar, certo? A gente tem que entender isso. De qualquer lugar, assédio é assédio. E o assediador tem que ser punido, conforme a lei do país, certo? Quando eu falo sobre de não entender o outro, eu estou falando de que durante a minha experiência na universidade, desde que eu cheguei aqui, eu apanhei várias vezes. Eu não aprendi porque alguém me ensinou, eu aprendi apanhando, sabe? Mas eu não deixei que os outros apanharem também. Eu sempre, quando chega a pessoa, e eu comunico com a pessoa, sabendo que a pessoa está chegando, já indico passos de sobrevivência, certo?
quando eu falo sobre não entender, é no sentido de que, no meu país, você elogia alguém sem segundas intenções, certo? Isso é normal de um guinense ver um homem ou uma mulher e dizer: você está linda, você é lindo. Passando de longe, e aí, você está lindo. Acabou. Não tem segundas intenções, certo? Então, onde entra a parte de não entender aqui? Não é que quem tomou isso como assédio está errado, não. E você que praticou isso, talvez não sabendo que está errando dentro de um tipo de convivência. Por quê? Porque aqui no Brasil é diferente. Muitas das vezes a pessoa elogia porque tem segundas intenções. Muitas das vezes. Principalmente pessoa que não conhece alguém. Tipo, na rua, você não pode chegar e elogiar uma pessoa de nada. Então eu apanhei sobre isso. Eu elogiava colegas de turma, homens e mulheres. Afinal, a turma toda estava achando que eu estava dando em cima delas. A turma toda. É sério, eu estou falando isso. Uma vez eu elogiei um cara. Falei que... Porque a gente fala isso, tipo, praticamente é brincadeira assim da gente, né? Aí você tá lindo, você... Aí eu falei para um cara: você tá lindo, desculpa pela expressão. Ele falou para mim: quer me dar? Aí eu comecei a entender que não se faz esse tipo de elogio. E outra, assim, tipo, no nosso contexto, a gente anda de mãos dadas, homens. Isso é normal, é gesto de fraternidade, de amizade e tal. Eu aprendi no Brasil que eu não devo fazer isso, porque eu estou sendo, sei lá, julgado de outras formas. E então são coisas que eu aprendi apanhando. E outra, a própria questão da língua. Eu cheguei na casa que eu morava, chegou duas meninas, né? Ligavam máquina de lavar roupa, depois saíram. E a mãe chegou e perguntou: quem ligou a máquina? Eu falei: duas raparigas. Eu quase levei tapa na cara, sabe? E outra vergonha que eu passei foi na fila. A gente fala, aqui é fila, né? Eu falei: bicha. Oi, estamos aqui na bicha, todo mundo assim, ó. Então, tem coisas, essas são coisas que a gente vai aprendendo, né? Brincando e aprendendo. Então, quando chega uma pessoa, eu sempre aviso isso. E outras formas de sobrevivência. Não entra no elevador sozinho como mulher. Principalmente você que é preto, eu sempre ensino isso para os meus colegas. Eu não entro no elevador sozinho como mulher, que eu não conheço. Porque um dos nossos colegas chegou a passar problema. Justamente o que ajudou é a câmera que estava dentro do elevador. Depois que checaram a câmera e viram que não tinha nada, o cara nem chegou a conversar com a menina. Então, eu sempre evito de entrar no elevador sozinho com uma pessoa que eu não conheço. Principalmente com uma mulher que eu não conheço. Porque aconteceu com mulher, então isso já cria esse trauma, né, na gente. É uma das coisas que eu... E outro, tipo, não usa... Isso é para todos os meninos, até para os meninos negros brasileiros, né? Não usa capucho dentro de certos lugares. Aquelas camisas que tem essa parte aí, capucho dentro do capucho. Não usa em certos lugares, porque ser preto você pode ter problema. E além de entrar na loja, você vê a pessoa o tempo todo perseguindo aí e tal. Isso aí eu consigo viver, eu rodo a loja toda e a pessoa fica rodando comigo até cansar e sair sem comprar nada às vezes, porque lugares assim eu não compro nada, né? Então, essas são experiências que eu fui aprendendo, e dentro disso também eu conheci pessoas boas, gente interessante. Eu fiz famílias aqui, pessoas que me ajudam até hoje, pessoas que me ajudaram num sentido geral, né? Agora, voltar a questões de própria produção intelectual, eu fui uma das pessoas que foi formada dentro do curso de Letras Língua Portuguesa na minha universidade, a Universidade Brasileira, no caso. Tinha todas as literaturas, menos a literatura africana. Eu era a pessoa que sempre levava isso, tipo, professor, vamos colocar X literatura, porque
não tem essa literatura. Eu achei que tipo, o Brasil podia ter literatura africana em todos os cursos, porque tem esse laço, isso não tem como cortar esses laços. As nossas ancestrais passaram aqui, a história do Brasil é ligada à história africana, o português brasileiro é português transatlântico, então tem tudo isso. Então não tinha literaturas. E outra coisa, a gente aprendeu numa escola uma forma de escrever. Eu falei isso, né, no início. A gente aprendeu uma forma de escrever. E chegou aqui, o professor lia seu texto, não considerava como texto porque tinha palavras que a gente usava que não se usa mais aqui no Brasil. E aí você fica nesse meio. Sua produção, às vezes, provavelmente não é considerada como uma produção de grande qualidade, porque não é uma produção que eu tenho, que é nesse molde brasileiro, né? E principalmente para quem trabalha com línguas africanas, como no meu caso. No meu caso, as literaturas da minha área não conseguem dar conta às línguas africanas, não conseguem. Tipo, eu não tenho como começar pela teoria, pela metodologia e depois aplicar. Não tem como. Porque as teorias não encaixam. As teorias não consideram a minha língua como língua, consideram como um dialeto, segundo, né, eles colocam. Então eu preciso ir pelos dados e depois fazer uma salada de fruta das teorias para dar conta do meu trabalho. E aí eu intervenho, permitam. Há abertura no seio da universidade para, por exemplo, Mohamed, propor uma teoria a partir destas línguas? Eu acho que talvez a abertura para criar uma teoria, isso talvez um pouco para o curso de mestrado, que até ainda não sei no doutorado, entrei agora, né? Mas no curso de mestrado, você é obrigado a seguir o que o orientador quer. Até aqui, eu não sei do que vai acontecer lá no doutorado, né? Mas você é obrigado, porque de qualquer forma que você trouxe qualquer conhecimento, qualquer forma que querem colocar qualquer conhecimento, tem que comprovar esse conhecimento a partir de alguma coisa. E a gente tem muita coisa que é oralidade. Então, tipo, não tem muita abertura. Isso não é para só nós que vêm de fora, mas não tem essa abertura tanto assim dentro da própria academia, porque a academia já cria uma forma de produção. Então, tipo, você é obrigado a encaixar nessas formas de produção. Eu acho que seria bom dar esse espaço para a gente mostrar que essa teoria que você está tentando trazer para mim não podia dar conta, então vamos abrir esse espaço e tentar trazer outras coisas. Mas sempre tem esses entraves aí para essa abertura. Não é uma abertura tão dada assim, de forma clara, certo? Então é isso. A produção de artigos, a participação em eventos, não podia ser vista como uma oportunidade para começar a teorizar em paralelo àquilo que durante o curso de mestrado, ou curso de doutoramento, ou doutorado, como se diz aqui, se leva adiante. Porque se por um lado as línguas são essencialmente orais e por via disso elas não são sustentadas do ponto de vista teorético, é preciso começar a teorizar. Sim. Então, o que é que se pode fazer? Eu que trabalho com línguas africanas tenho problemas sérios, porque primeira coisa, as questões de eventos. Dificilmente tem um evento voltado a línguas crioulas, especificamente, línguas tipologicamente consideradas crioulas. Dificilmente você encontra um evento, aqui eu estou falando dentro do meu espaço acadêmico aqui na USP, né? E no próprio departamento, é difícil você encontrar disciplinas focadas a isso. Então, tipo, você vai atrás procurando onde vai achar. Então, podia ser oportunidade de criação dessas aí, podia ser, ou talvez aconteça em outro lugar, que é porque eu não tenho conhecimento de tudo isso, mas eu ainda não verifiquei isso direto, é louco assim, certo? Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, alguma contribuição, por favor, antes de
darmos por encerrado, até porque a nossa hora está a aproximar-se já do fim. Eu vou fazer só uma contribuição, eu posso falar daqui mesmo. Pode. Essa voz está muito baixa. Está desafinada a voz. Depois eu quero fazer o microfone de chá. Acho que não. Só para fazer uma contribuição, assim, porque eu teria muitas coisas para dizer, muitas, e vocês sabem disso. Sim. Porém, pelo adiantado da hora e tudo mais, só uma contribuição no sentido de que quando vocês falam assim, o brasileiro, eu tenho assim sempre uma questão, porque que brasileiro? Sim. Quem é brasileiro? Quem é o povo brasileiro? A elite brasileira faz parte do povo? É povo brasileiro? Eles se consideram? A gente, quando fala, a gente pensa nesse grupo? Isso é uma coisa. E a outra é o seguinte, até o próprio brasileiro não é um brasileiro homogêneo. Tendo em vista a dimensão do Brasil, tendo em vista a formação do Brasil. Eu sou baiana. E, assim, aqui no Sudeste, também a gente sofre a questão do nosso modo de falar, nosso modo de agir. Se você fala mãinha, se você fala painho, as pessoas querem rir, querem achar engraçado. Se você chama uma vasilha de pote, quer achar engraçado algumas coisas, então quer dizer que você está falando errado. Isso é uma coisa, isso faz parte, e faz parte, a maioria das coisas que vocês disseram faz parte do racismo, que não é só estrutural, ele é sistêmico. Então, se ele é sistêmico, ele vai te encontrar em qualquer lugar e momento da tua vida. Isso é uma coisa. E muitas coisas que vocês sofrem, que os africanos sofrem, os brasileiros sofrem por serem descendentes de africanos. Então, o brasileiro preto que não tem uma consciência racial, e consciência racial é coisa séria, o movimento negro educador é uma coisa muito séria, porque quando você chega aqui nessa plenária para falar de coisa tão importante, desse lugar, que o Brasil quer ser acolhedor, né, dos países que falam português aqui no Brasil e da universidade, e você não vê essa plateia mínima, com o mínimo de pessoa possível para dialogar, isso é o racismo sistêmico. Outra coisa é o seguinte, as universidades brasileiras, principalmente a Universidade de São Paulo, ela não foi feita para o preto brasileiro, quiçá para o preto africano. Nós, brasileiros, eu, Denise Teixeira, brasileira, baiana, sofri todos os anos da minha vida de racismo por ser descendente do povo africano. E sou com muito orgulho e com muita honra, porque eu sei da capacidade de saberes produzidos nas Áfricas e que hoje muitos pensam que foram produzidos na Europa. Então é isso a minha contribuição. Muito obrigada por tudo que vocês trouxeram. Não sei se temos mais alguma intervenção. Por favor. Posso tentar fazer daqui? Pode. Primeiro quero cumprimentar vocês, parabenizar pelo evento, pelas falas, cumprimentar meus amigos de Nabuca também.
E, Mohamed, você falou sobre um centro, né, como um dos sonhos, desejos, né, que você tem. E a gente tem aqui essa instituição de internacionalização, né, a Alcan. Então, com alguma frequência, a gente recebe alguns e-mails sobre o Corner da Irlanda, a Maison do Brasil, né, que agora tem um espaço. E aí, quando você fala dessa casa, é uma casa de cultura, é um espaço como esse, moradia. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, que é um sonho. Muito obrigado, Brenda, e obrigado por sempre estar presente nos nossos eventos e apoiar também de uma forma ou outra. Quando eu falo casa estudantil, eu estou falando de um espaço qualquer como um espaço da associação. Tipo, ter um espaço onde a gente pode ter acesso a esse espaço a qualquer momento e fazer os nossos eventos. No sentido que aqui tem espaços estudantis, certo? Tem associações, e eu estou falando de um espaço que a gente vai moldar e dar visual à nossa forma. Tipo, um espaço casa estudantil africana. Podemos dividir esse espaço com outros imigrantes, né, de outros lugares, principalmente temos peruanos aqui na USP, no CRUSP também, no geral, e temos pessoas da Haiti, temos outros lugares. Mas tendo um espaço aí, pode ser um espaço para estrangeiros, talvez, algo do tipo assim, mas para estudantes, não uma coisa oficial de um país, tipo um corner, algo do tipo assim, não. Eu quero isso para estudantes mesmo, desenvolver suas atividades internas. Imagina tendo um espaço como esse aí, a gente pode criar salas de aulas de línguas africanas, a gente pode dar aulas de língua portuguesa para os africanos que estão chegando em países francófonos, anglófonos, a gente pode criar espaço para danças africanas aí nesse espaço, a gente pode passar nesse espaço, fazer os filmes, apresentar filmes africanos e discutir, fazer debates nesse lugar. A gente pode fazer podcast nesses lugares, compartilhar com os pesquisadores. Veja só, tem vários pesquisadores brasileiros que nunca chegaram a pisar no continente, mas pesquisam sobre o continente. Então isso é uma oportunidade dessa pessoa ter contato direto com uma pessoa que é do continente, que vive aquilo que ele está pesquisando. Então, tendo um espaço como esse aí, é uma política que vai continuando e vai dar continuidade para as pessoas que estão chegando. Então, o meu sonho é isso, ter um espaço assim. Quando tendo um espaço físico como esse, quando chega um estudante, vai saber se direcionar diretamente para esse espaço. Então, o meu sonho sempre foi essa e vai além, na verdade, vai além. Eu sempre sonhei ter... eu vou mostrar, eu sonho muito, de uma forma bem ampla assim, né? Ter esse espaço e organizar, a gente pode ter formas de, quando a pessoa está chegando no aeroporto, ir buscar essa pessoa. Porque quem está chegando, o aeroporto do Guarulhos é grande demais, primeira coisa. Então você pode ir nesse lugar aí, pegar essa pessoa e trazer, pelo menos tem um colchão para essa pessoa passar a noite nesse espaço que é deixada para a gente. E aí amanhã aí vocês viram ali, depois do dia seguinte, e encaminhar a pessoa direitinho. Então, por isso que eu quero esse espaço. E nesse espaço a gente vai, veja só, chamar uma pessoa, a gente sabe que a nossa sociedade no geral, mundial, é machista. Isso é verdade, isso é claro. Mas, para você ensinar uma pessoa a entender que ele é machista, e chamar direto, vem aqui, eu vou ensinar para você que você é machista, vai aceitar? Nunca. Tendo um espaço, você cria eventos onde isso, como é um evento que você vai criar dentro desse espaço, a pessoa vem para o evento não pensando que você está chamando ele de X nome, certo? Aí chegando lá, ele vai aprender. Então, eu quero um espaço como isso aqui dentro da USP, dentro do campus aqui, onde a gente pode compartilhar o tempo todo, 24 horas, se for possível. Era isso que eu estava queria só falar. Pode falar. Certo. Eu penso que a apreciação da Brenda é a minha apreciação também. A questão que o Mohamed traz aqui, o ciúme tem diferentes vertentes. E às vezes, quando olhamos para a casa japonesa, nós não sabemos como é que se conquistou essa casa.
se conquistou no âmbito político, mas é que a casa existe e acolhe. Existem outras casas irlandesas, enfim. Mas se há essa aceitação de que o Brasil é afro, não é? Eu nunca ouvi falar aqui de uma casa africana, não é? Centro de estudos africanos, mas uma casa africana, assim como uma casa japonesa, pelo tempo que eu estou aqui, acho que se não ouvi falar, não me apercebi onde que está essa casa, enfim, acho que não existe. Então é um pouco desse ciúme de tentar trazer também esse viés ao nosso favor, não é? Nem na perspectiva de uma casa guineense, uma casa não, uma casa só africana, nessa perspectiva. Muito obrigado. Eu entendo o que você falou, né? Mas é assim, pensando bem, porque isso cria mais políticas partidárias, políticas mais diplomacias, assim, outras coisas. Eu estou pensando o que eu posso resolver. Eu não estou pensando que outra pessoa em cima de mim pode resolver. Eu estou pensando o que eu posso resolver. Então, eu estou pensando que talvez nós, como associação, como organização, movimento estudantil, que isso seja estendido, não que seja só para os africanos, que seja um espaço onde os imigrantes também, estudantes imigrantes podem ser acolhidas. Não precisa ser uma coisa bem só os africanos. Uma vez estava pensando assim, eu estava passando na associação, né? Eu estava pensando, pô, se der uma sala aqui para moradores aqui, mas imigrantes, tipo, Peru tem muitas pessoas, outros lugares. Der um espaço e colocaram os calendários, dá dias e horários de ter acesso ao espaço, dividindo isso aí para todos os imigrantes aí sentirem-se representados. Então, tipo, é nesse sentido que eu penso no espaço. Eu acho que pensar espaço já como casa, cultura japonesa, talvez a gente não consegue resolver isso antes de sair aqui na USP, porque vai levar muita burocracia que você tem que fazer, muita coisa para conseguir fazer um espaço como esse aí. O que é mais urgente e mais fácil de resolver é um espaço que pode ser aproveitado a partir de sala própria da associação, pode ser, ou pode ser em algum prédio aqui, ter um espaço para os meninos africanos e outros imigrantes também poderem beneficiar desse espaço. E se tem como dar um espaço dividido, né, para peruanos, venezuelanos, haitianos e africanos, um espaço, mesmo que é uma sala pequena, a gente vai decorar a nossa sala de modo africano. Aí os peruanos vão decorar a sala de modo peruano, e a gente vai desenvolver culturas dentro da nossa sala de forma africana, e a gente vai estender isso para ajudar os que estão chegando. Eu sempre estou pensando nisso, na forma que a gente pode ajudar os que estão chegando, que não passem pela mesma situação que a gente passou aqui. Então, eu acho que é isso, essa é a minha ideia, de ter uma sala. Muito obrigado, Mohamed, muito obrigado, Alberto. Não sei se alguém ainda quer... Por favor. Pode sim. Muito obrigado pela palavra e vou me esforçar para ser breve. Eu perdi uma parte da atividade, da conversa, mas também queria deixar uma mensagem. Primeiro, agradecer a iniciativa. Todos estamos aqui para refletirmos em torno dessa questão. E eu queria dizer, eu sei que em algum momento houve a classificação como brasileiros, então eu queria aqui também apelar à nossa moderação, levando a questão do ponto de vista de racismo, e dizer que nem todo brasileiro tem essa ação, como todo povo, há um brasileiro mais consciente, que sabe que não é o melhor caminho de se conviver com as pessoas. E também queria dizer que uma má ação não serve como justificativa, ou uma má ação não serve como justificativa para a retaliação. O governo de uma má ação não serve como justificativa para promover a paz enquanto alguém sofre com uma coisa. Então,
pedir que todos nós busquemos mais pelo caminho de harmonia, de que se faz com a diversidade também, e continuar a pensar sobre essa questão. Muito obrigado, companheiro. Então, Nada, por favor. Mas tem de ser mesmo telegráfico, porque o tempo... Pessoal, está acontecendo na Guiné-Bissau o golpe de Estado. Aconteceu, já está quase consumando, né? Eu gostaria de fazer esse protesto junto com vocês que estão aqui e quero que a gente todo grite abaixo da ditadura de Sissoko. Porque o que está acontecendo na Guiné é o seguinte: é um golpe inventado por um cara que governou normalmente, constitucionalmente na Guiné, é 5 anos para presidente da República. Só que o cara estendeu até 6 anos, prolongou esse mandato até 6 anos. Durante o mandato, era sequestro, assassinato, perseguição, até fora do país. Aí, fez todas essas falcatruas aí e tal, chegou o momento da eleição, fez a mesma coisa, impedindo o seu adversário direto de ir para a eleição, e o adversário depois fez o quê? Fez parceria, coligação com outra terceira figura, e depois vencer a eleição, porque só uma figura já vencia a eleição facilmente, aí fizeram coligação e venceram a eleição. E o cara, vendo que os resultados estão chegando e viu que perdeu quase em todas as regiões, inventou o golpe. O golpe inventado porque o próprio... E outra coisa que eu quero salientar aqui, o cara se intitula Bolsonaro africano. Então, para vocês verem como que as coisas são, né? Então, de forma que tá. Aí, aí inventou esse golpe de Estado, e quem fez golpe? Tem vídeos circulando, os caras atiraram para o ar só para criar caos, e depois os militares tomaram o poder, dizendo que controlaram tudo, e quem está ali para informar isso ao povo era chefe de casa militar do próprio presidente. E quem foi eleito agora como presidente interino, que é militar também, ele é vice-chefe de Estado-Maior particular, cargo que nem existia, que ele criou, do presidente, do ex-presidente no caso. Então, vice-chefe de Estado-Maior do cara. Então, como é que a gente pode falar que isso é golpe? Se um cara que apoiou abertamente na campanha eleitoral, agora assumindo o lugar do próprio presidente ditador. Então, a gente vai tentar dar as nossas vozes em qualquer lugar e estamos sendo monitorados, não importa o lugar que você está, eles monitoram de qualquer jeito e a gente não tem medo sobre isso também, que aconteça, mas é bom sempre, qualquer lugar que a gente tem espaço e tenha voz de falar, por ser simbólico, não chega, mas a gente vai continuar gritando abaixo ditadura do Sissoko. E eu quero que vocês façam isso junto comigo na mesma voz. Abaixo ditadura de Sissoko. Abaixo ditadura de Sissoko. E queremos perguntar a quem interessa nessa altura o golpe de Estado. É isso. Pronto. Segundo só. Nós, como começamos com os provérbios, há um provérbio que considero africano, mas os provérbios diz o seguinte: se a barba do outro estiver a queimar, a tua coloca já na água, porque quando aquela do outro acabar de queimar, vai queimar também a sua. Muito obrigado. Pronto, então, mais uma vez, reitero os agradecimentos ao Mohamed e ao Alberto, a todos e a todas as presentes ao evento. Muito obrigado.